No nosso aulão de hoje você vai aprender como você pode criar um Stories para criar conexão com o seu cliente. Dessa conexão você fazer vendas. Para quem não sabe, o Stories é o maior lugar onde você pode fazer muitas vendas, porque nos Stories você está mais próximo do seu seguidor. Então é no Stories que está o seu dinheiro e você precisa saber lidar com essa ferramenta. E é isso que eu vou te ensinar na nossa aula de hoje. Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Thalita Cume, eu sou mentora e também sou estrategista em vendas. Para que o Stories foi criado? Você já se fez essa pergunta? Qual é a utilidade dessa ferramenta chamada Stories? Stories, traduzido, significa histórias. Ou seja, o Stories é um lugar para você contar histórias. Eu fiz uma análise sobre o que é o Stories, para que ele foi criado. E ali eu descobri que o Stories é uma ferramenta de interação. Interação entre os usuários. Ou seja, o Stories é um lugar para você criar conexão entre os outros usuários. E aqui já tem um insight. Se você não está fazendo essa conexão, se essa conexão não está acontecendo com você ali nos Stories, se você fala alguma coisa ali nos Stories e ninguém interage, se você não está tendo um relacionamento com os seus seguidores pelos Stories, significa que o seu perfil ele não é relevante para o algoritmo, porque você não está usando a ferramenta de forma correta, você está deixando de usar essa ferramenta. Nos Stories existem 3 pilares que você precisa colocar em prática no seu perfil. O primeiro pilar é o de interesse, o segundo pilar é de relevância e o terceiro pilar é interação. Se o Stories é um lugar de interação, significa que o que você postar ali nos seus Stories, as pessoas têm que interagir com você. Foi para isso que a ferramenta foi criada, para interação. Logo, quando as pessoas interagem com o seu Stories, você está mandando uma mensagem para o algoritmo que o seu conteúdo ele é relevante. E quando o seu conteúdo é relevante, você consegue reter as pessoas nos seus Stories, ou seja, você consegue manter as pessoas interessadas nos seus Stories. Então, interesse, relevância e interação. É para isso que o Stories foi criado. Se você não está tendo um relacionamento com os seus seguidores, seja cliente, seja seguidor, você não está usando a ferramenta de maneira correta. Se você não está usando a ferramenta de maneira correta, o algoritmo entende que o seu perfil não é relevante, porque você não está usando o que ele criou. E aí você deve se perguntar, tá, Thalita, eu já entendi que o Stories é para me contar histórias, é para me relacionar com o meu público, né, com os meus clientes, mas como de fato na prática eu vou fazer isso? E você vai aprender comigo aqui agora. A primeira coisa que você precisa fazer é postar nos Stories. Mas não é postar qualquer Stories. É um Stories com estratégia, é um Stories com intenção. Primeiro, você precisa pensar qual é o seu objetivo final. O seu objetivo final é vender um par de brincos? Então, antes de você entrar nos Stories, você precisa pensar qual é a estratégia que você vai usar para no final, para o objetivo final, você oferecer esse brinco, ou seja, para você oferecer o seu produto ou o seu serviço. E eu recebo muitas perguntinhas lá no meu direct, falando, Thalita, não consigo, ninguém responde minha caixinha de pergunta, ninguém responde minhas enquetes. É porque você não tem um conteúdo ainda de similaridade. O que é um conteúdo de similaridade? É um conteúdo que você pode postar que acontece no dia a dia, que pode acontecer com qualquer pessoa no dia a dia, ou seja, uma similaridade. Alguém também já pode ter passado por isso. Então você vai postar um conteúdo de similaridade. Que tipo de conteúdo pode ser? Por exemplo, se você é do nicho onde você fala sobre lanche escolar, você pode ir no supermercado, pode filmar ali os biscoitos e falar, gente, hoje eu preciso comprar aqui um lanche para o meu filho, porém eu estou em dúvida entre esse biscoito, essa bolacha e essa bolacha. Você já sabe a resposta, porque é algo muito óbvio, mas o que você quer? Você quer que as pessoas interajam com você. E é óbvio que as pessoas vão interagir, porque é algo muito óbvio. Com certeza eles vão interagir com você. E quando essa pessoa clicar, leva o de recheio, leva o sem recheio. Ou se você fizer uma caixinha de pergunta, não compra esse é muito ruim por causa de tal. E aí o seu dever é ir lá responder esse direct.
E quando você responde esse direct, responde o stories, ele entende que o seu conteúdo é relevante. Ele vai mostrar os seus stories para mais pessoas. Então, quando você for responder essa mãe, essa avó que entrar aí nos seus stories e falar, leva a bolacha tal, leva outra bolacha, o seu dever é entrar em contato com essa pessoa e começar a puxar um assunto, conversar. Nossa, é verdade, né? Essa bolacha tem muito açúcar. Eu acho que a outra bolacha é melhor. O seu filho já experimentou dessa bolacha? Ele gostou? Eu estou com medo do meu filho não gostar. Olha só, você já começou a ter um relacionamento com esse possível cliente. É isso que você precisa fazer, ter conteúdos para que o seu público venha interagir com você lá nos seus stories. Quando ele interagir com você nos seus stories, ali no direct, você vai ter um relacionamento com ele e a partir desse relacionamento, no final da conversa, você pode ofertar o seu produto. Como assim, Thalita? Como eu vou ofertar o meu produto? Mas essa conversa, ela precisa ser algo estratégico. O seu stories, ele precisa ser algo estratégico. Aqui eu só dei um exemplo. Dá para você usar esse exemplo, adapta aí para o seu nicho. Se você é maquiadora, se você vende produtos de cosméticos, adapta isso. Eu tenho uma aluna que eu ensinei ela a fazer um stories apresentativo. O que é um stories apresentativo? É um stories onde eu mostro como funciona o meu produto ou o meu serviço. E aí, ela fez esse stories intencional e ela conseguiu fazer 4 vendas pelos stories. Para ela que estava começando, ela ficou muito feliz, porque ela só está começando. Mas o stories, ele precisa ser intencional. Agora eu vou dar outros exemplos que você pode fazer e adaptar para o seu nicho. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Dia 5/6, às 20 horas, vai acontecer uma imersão de stories. A imersão, o poder de contar histórias que se convertem em vendas. Eu vou te ensinar como você pode fazer um stories lucrativo. Eu vou te ensinar 10 pilares que você precisa saber sobre os stories. E muitas vezes você não consegue fazer venda pelos stories porque você ainda não domina os stories. E é isso que eu vou te ensinar. A imersão está num valor assim ridículo, de tão barato. O valor da imersão é R$ 67,90. É só isso. É só isso que você vai pagar por essa imersão. E você vai aprender 10 tópicos super importantes comigo que eu vou te falar aqui agora. O primeiro que você vai aprender e você já está aprendendo aqui é para que serve Stories da visão do algoritmo. Segundo tópico, o que o seu público gostaria de ver nos seus Stories. 3. Você vai aprender como criar Stories espontaneamente sem forçar nada, porque tem muita gente que ainda não sabe fazer stories ou tem vergonha, e eu vou te ensinar um passo a passo para você criar um stories espontâneo. 4. Quais são os tipos de stories que eu posso postar? Aqui eu vou te dar algumas ideias, algumas não, bastante ideias, para você postar nos seus stories. 5. Como posso criar um stories para engajamento? Eu vou te ensinar quais são as técnicas para fazer as pessoas clicar ali na sua enquete, responder você no direct, porque muita gente não responde, né? As pessoas não interagem. Eu vou te ensinar qual é o segredo para as pessoas interagir com você ali nos seus stories. 6. Erros que você não pode cometer nos seus stories. E por que você não pode cometer esses erros nos seus stories? Senão você causa ruído. Eu vou te mostrar quais são os erros que você não pode cometer. Então você vai analisar e ver se você está cometendo esses erros. 7. Eu vou te ensinar a analisar suas métricas dos seus stories. Thalita, o que é isso? Métrica dos stories. Nunca ouvi falar isso. Você vai aprender dentro da imersão, através dessas métricas, que nós vamos criar conteúdos para você postar nos seus stories. Então vai ser um conteúdo estratégico de acordo com as suas métricas. 8. Como criar um relacionamento com o meu cliente a partir do meu nicho. Eu também vou te ensinar isso dentro da imersão. 9. Como se manter na cabeça do meu cliente, ou seja, na cabeça do seu cliente. Como você faz isso para se manter na cabeça do seu cliente, para você ser a primeira opção? O que eu preciso estar sempre falando e postando no Stories para que aquela pessoa sempre lembre de mim quando ela for comprar aquele produto? Ou seja, se ela pensar em mim primeiro, logicamente ela vai vir falar comigo para comprar aquele tal produto. 10. Usar estratégia para chamar a atenção do seu público nos stories. Quais são as estratégias que você pode usar nos seus stories para chamar a atenção? Essa semana eu comecei a analisar alguns stories
dos meus seguidores, coloquei lá os 3 primeiros, que colocar aqui o arroba, eu vou começar a analisar os stories. E aí um monte de gente colocou, claro que não deu para analisar de todo mundo, mas eu analisei 3 stories e, gente, vocês erram muito em coisas bobas, ou seja, vocês causam ruídos em coisas bobas e é por isso que você não vende. Então eu vou te ensinar como você pode chamar a atenção do seu público. 11. Como eu posso vender com narrativas certas e ainda aplicar gatilho mental? Vou te ensinar essa estratégia. E agora vem os presentinhos que vocês vão receber. Checklist com palavras que você tem que usar nos seus stories para chamar a atenção. São palavras persuasivas que você precisa usar, você precisa saber usar essas palavras para você chamar a atenção da sua audiência. Segundo presente, planejamento semanal, ou seja, eu vou te dar o que você precisa fazer segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, o que você precisa postar. Terceiro presente, vou te dar uma lista com os melhores gatilhos de venda para você aplicar já direto no seu nicho. E depois vem o bônus master. O que é esse bônus master? Nós vamos criar juntos uma estratégia para você aplicar assim que acabar a imersão. Você vai aplicar essa estratégia no seu stories e você vai fazer venda. E você vai voltar para me contar como foi a experiência dessa estratégia. Ou seja, você vai receber uma estratégia de graça, na hora ali. Então, é muito conteúdo. Só vai perder essa imersão se você quiser. Eu sempre falo que você precisa ter prioridade. Se é uma prioridade você aprender sobre stories nesse momento, se você está agarrado no stories, se você não vende, se você não tem conexão, você precisa fazer uma imersão de stories. Então, aprenda, faça um esforço para você fazer essa imersão e começar a fazer vendas. Não só pelos stories, o que eu vou te ensinar, você pode usar no feed também, feed, nos destaques. Então, você vai aprender de fato como realmente funciona o Instagram e você vai conseguir fazer muitas vendas assim como os meus alunos já estão disparados em vendas pelos stories. Eu já mostrei aqui no vídeo passado o meu aluno Davi, ele fez muitas vendas através dos stories com uma história boba que ele contou sobre rabanada. Acredite, rabanada. Então, é isso que eu quero te ensinar também nessa imersão. Dia 5/6, às 20 horas, no valor de R$ 67,00. Você vai aprender muita coisa. Você só vai perder se você quiser. Voltando aqui para nossa aula, agora eu vou te dar um exemplo para você fazer no seu stories se você é do nicho de artesanato. Você pode entrar numa loja, você pode olhar as linhas, olhar os panos, você pode olhar ali os materiais que você está acostumado a usar, a mostrar ali nos seus stories. E aí você pode abrir um stories ou ali mesmo na loja ou na sua casa e você pode falar: gente, olha essa novidade que eu comprei lá na loja tal. Você pode falar o nome da loja, pode até marcar a loja vai ver você ali, vai repostar você, né, para outras pessoas. E aí você vai falar: gente, olha essa novidade, essa linha diferente, vocês já conheciam essa linha? Olha essa linha como ela é colorida. E aí você pede o feedback das pessoas. O que você acha se eu fizer uma bainha de uma calça amarela com essa linha azul? Vocês acham que combina? E aí você coloca lá na sua enquete, as pessoas vão votar que sim, que não. E aí, não fique só na enquete, coloque imagens. Já saiu uma pesquisa onde eles concluíram que 80% das pessoas são visuais. Use imagens atrativas. Você também vai aprender isso dentro da imersão. Use imagens atrativas para você chamar a atenção do seu público. Então, coloca uma enquete, mas coloca também uma imagem de fundo bem atrativa. Vamos supor que é a linha, né, que você está falando. Coloca ali aquele rolo de linha bonito, colorido para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas. E elas vão votar na sua enquete ou vão responder a sua caixinha de pergunta. E aí, qual é o seu dever? Interagir com essa pessoa para que você venha fazer uma venda. Aí você precisa entrar numa conversa com essa pessoa. Bom, outro nicho agora, se você é uma maquiadora, como você pode usar esse nicho para você vender, chamar a atenção lá nos seus stories. Por exemplo, hoje de manhã eu estava colocando a minha wig e aí eu falei para as meninas: olha, eu estou recebendo encomenda dessa wig. Essa wig ela tem uma franja, ela quase não para atrás da orelha de tão lisinha que ela é. Sábado eu vou fazer algumas encomendas. Então, se você quer adquirir uma wig como essa, me manda aqui no direct, Thalita, eu quero. E se você for da minha cidade, tem a possibilidade de você experimentar a wig para ver se vai ficar bom em você. Ou seja, eu já criei ali um relacionamento. E ainda fui mais além. O que você prefere, cabelo liso ou cabelo cacheado? O que você acha que fica melhor em você, cabelo liso ou cacheado? Ou
Ou seja, a partir dessa enquete eu já vou saber o que a maioria do meu público gosta. Se eu sei o que a maioria do meu público gosta, é o que a partir de agora eu vou começar a falar mais no meu Stories. Então é isso, você precisa entender e fazer uma pesquisa no seu Stories com os seus seguidores. Senão você não consegue fazer venda pelos Stories, porque você precisa conhecer o seu público. Nicho de cosméticos. Você pode simplesmente acordar de manhã e fazer sua maquiagem, passar um creme de pele na sua pele, mostrando para os seus seguidores. E você faz um mistério, né? Passa o creme ali no seu corpo, faz gesto com quem está sentindo o cheiro, aquela fragrância, né, do produto. E aí você fala, gente, essa fragrância me lembra o cheiro de flores cítricas. A minha avó cuidava das plantas, me lembra muito esse cheirinho de flor cítrica. Então, se você gosta de cheirinhos de flores, eu tenho certeza que você vai gostar desse cosmético tal. E além disso, desse cosmético, ele também serve para tal pessoas que gostam de tal produto. E aí você pode contar como era a sua infância e nessa história você vai fazer uma ligação com o produto que você está vendendo. E no final você pode ofertar. Gente, aproveita porque está pelo preço tal e vale muito a pena. Se você quer sentir essa fragrância, veja se tem como a pessoa sentir, né, o cheirinho dessa fragrância antes de comprar. Não sei, arruma um jeito. E aí você pode ofertar esse produto para a sua audiência. É assim que a gente consegue vender pelos stories. É claro que cada nicho é um nicho, você precisa adaptar para o seu nicho. Então, novamente, eu vou falar para você participar da imersão, porque dentro da imersão nós vamos adaptar para cada nicho. Dia 5/6 é a imersão de Stories. Você vai aprender muito sobre Stories. Vai ser impossível você não fazer venda pelos Stories. Então é isso, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre Stories. Isso é só uma pontinha do que você vai ver dentro da imersão. Vou deixar o link da imersão aqui para você fazer a sua inscrição. Não esquece também de me seguir lá no Stories, porque tem aula todos os dias gratuitamente no Stories. Um beijo e até o próximo vídeo.